Que a graça e a paz do Senhor esteja com toda a igreja, em nome de Jesus, que esta palavra de hoje possa acrescentar no nosso entendimento, no nosso coração, que essa palavra de hoje possa trazer esclarecimento e poder, amém? Em nome de Jesus, para aqueles que irão ouvir essa mensagem pela internet, nós estamos na Igreja Cristã Rede Acolher da Brasilândia e nós estamos gravando mensagens de uma série chamada Tronos da Maldade. E nesta noite nós vamos iniciar aqui uma ministração especificamente sobre o trono de Hades. Amém? Você pode abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 1, versículo 18. E enquanto você abre, eu faço aqui uma oração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco diante da Tua presença, Senhor, Pai amado, essa palavra, essa mensagem, Pai amado, que cada palavra, Senhor, proferida hoje aqui, seja para o enriquecimento da Tua igreja, que seja para o louvor da Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu confesso, Pai, que eu prefiro 1000 vezes falar sobre o céu. Eu prefiro 1000 vezes falar sobre os anjos. Eu prefiro 1000 vezes falar sobre Jesus Cristo de Nazaré. Mas hoje, Senhor, nos incoube, Senhor, a responsabilidade de falar hoje sobre um tema, Pai amado, que não é menos importante, Senhor. Nós vamos falar hoje, Senhor, sobre o inferno, Pai. Aquilo que o Senhor preparou para o diabo e seus anjos. Nós vamos falar sobre o trono de Hades. Por isso, Pai, nos dê graça e nos dê sabedoria para poder discernir a Tua palavra e poder, Senhor, nos enriquecer, nos edificar, Pai amado, com até o gosto amargo, porque também tem o gosto amargo que nós precisamos tomar. E nesta noite nós te pedimos que o Senhor nos dê graça para ministrar essa palavra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Na tradução do NVI, a palavra do Senhor diz assim: Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Na versão NVI, ele diz assim: Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Amém? Glória a Deus. Na versão NVI, ele traduz a palavra inferno como a palavra Hades. Se você tiver, eu peguei na Bíblia online, mas se você tiver uma Bíblia NVI, você depois confirma se a palavra inferno está como Hades. Nas demais Bíblias, a maioria delas está traduzido como inferno, que Jesus, ele tem as chaves da morte e do inferno. Amém? Glória a Jesus. Então hoje nós vamos falar desse assunto, de um assunto que não é muito agradável. É muito melhor falar sobre céu. É muito melhor falar sobre os anjos. É muito melhor falar sobre a alegria dos salvos eternamente nas ruas de ouro, na cidade celestial, na Nova Jerusalém. Mas o Senhor, Ele nos permitiu, através da Sua palavra, também compreender, e também é da nossa responsabilidade como pregadores do Evangelho, falar do gosto amargo desta palavra, que é a palavra inferno. Hoje em dia, falar de inferno na igreja é algo difícil, meus irmãos. Hoje em dia, os irmãos, eles querem falar sobre bênçãos na igreja, porque falar sobre inferno assusta o povo da igreja. Ai, pastor, minha vida já é um inferno. A pessoa, né? O irmão às vezes fala: misericórdia, irmão. Você está falando isso daí, então você tem que tomar cuidado com as tuas palavras. Mas às vezes a pessoa fala: minha vida já é um inferno, ainda tem que ouvir sobre inferno. Irmão, nós precisamos ouvir sim sobre o inferno, porque o inferno é uma realidade.
nós não falamos sobre inferno com um sorriso no rosto, mas nós falamos sobre o inferno com lágrimas nos olhos. Certa vez, eu tive uma experiência com o Senhor. Eu assisti um filme que se chamava Escapando do Inferno. E eu, nessa época, morava sozinho, eu estava em casa sozinho, e eu comecei a assistir esse filme, e era um filme muito mal produzido, da década de 80, com os efeitos especiais muito mal feitos, né? E ali era tipo, não sei se vocês se lembram do Chapolin, né? Que tinha aqueles isopor ali, que você via até o isopor quebrando. Esse filme, Escapando do Inferno, era mais ou menos assim. Mas contava a história de um homem que ele era muito incrédulo, ele era muito cético, ele era um médico que ele não acreditava em vida após a morte. E aí, no desenrolar da história, o pai dele tinha abandonado ele quando criança, tinha se tornado um alcoólatra, e ele nunca perdoou esse pai. Só que um certo dia, o pai ele se converte a Jesus, e ele procura esse filho médico para pedir perdão para o filho. Só que o filho rejeita ele, não aceita o perdão, não perdoa, e ali passa um tempo, aquele pai morre. E esse filho médico, ele começa a ficar perturbado com aquela situação de que o pai veio para ele pedir perdão e ele não perdoou o pai. E agora o pai morreu. E lá no hospital onde esse médico trabalhava, tinha uma psiquiatra, uma mulher, quase que uma repórter, que ela fazia estudos sobre o quase morte, sobre pessoas que estavam em coma, e quando voltavam do coma, voltavam falando de experiências de pós-morte, experiências de o espírito ter saído do corpo, e ali essa psiquiatra, ela até fazia experiências de colocar palavras escritas no telhado do hospital, e quando essas pessoas voltavam do coma, elas voltavam falando aquela palavra que estava escrito lá no telhado do hospital. E assim segue o filme. E esse médico perturbado, ele bola uma ideia, ele tem uma ideia mirabolante. Para tirar essa perturbação da sua alma, ele faz um plano, ele tem um plano. Ele pensa assim: eu vou morrer, né, eu vou injetar uma medicação no meu sangue, e eu vou morrer. Só que aí eu vou já deixar os aparelhos, tudo pronto, tudo preparado. E antes de eu injetar essa droga no meu sangue, eu vou ligar para minha amiga médica e vou pedir para que ela me ressuscite, para que eu saiba o que acontece depois da morte. E ali esse homem ele faz isso, ele vai para o porão do hospital e ele prepara todos os equipamentos, prepara tudo o que precisava para ressuscitá-lo, e ele liga para a mulher, para a médica, amiga dele, e fala: olha, o que acontece quando a pessoa injeta tal droga no corpo? Aí ela fala: a pessoa morre. Ela fala assim: então você tem 15 minutos para me ressuscitar. E ele injeta a droga no corpo e fala: eu estou aqui no porão do hospital, tal. E ele morre. Aí o filme aparece, mostra o espírito dele saindo do corpo, e aparece um túnel de luz. E ele começa a subir nesse túnel de luz, mas é um efeito especial bem Chapolin mesmo. Ele começa a subir no túnel de luz, aí ele chega num lugar assim extremamente iluminado, né, supostamente o céu, e vem um anjo lá, um homem de luz, um vulto de luz, e olha para ele e fala: o que você está fazendo aqui? O seu tempo ainda não chegou. E ele: não, mas eu quero ficar aqui tudo é tão lindo, é tão bom estar aqui, eu quero ficar aqui. Ele falou: não, você não pode estar aqui. E aí de repente aparece um túnel, e ele começa a cair. Só que ele não começa a cair e cai aqui na terra. Ele passa desse andar. Ele vai para mais fundo. E esse túnel vira um túnel de fogo. E ele cai no inferno, irmãos. Isso é um filme. E ele lá no inferno. Aí os demônios lá e aquela coisa toda. Lago de fogo e enxofre. Grito, agonia, choro e ranger de dentes.
e um demônio começa ali a atormentar ele, e enquanto isso a amiga está lá tentando ressuscitar ele lá na terra. E aí ele começa a clamar ao Senhor, e ele começa a chamar por Jesus, e ele começa a dizer que ele era um ignorante, achando que não havia vida após a morte. E ele começa a pedir por misericórdia. Enquanto isso, a amiga está ressuscitando ele lá com os aparelhos, dando choque no peito dele. E aí, de repente, aparece de novo o túnel. E ele sobe, ele é sugado nesse túnel. E ele começa a subir. E o demônio sobe atrás dele. E aí ele chega, ele ressuscita lá no hospital. Só que o demônio está ali atrás dele e ele começa a ficar agoniado, querendo fugir, querendo correr. Aí aquela médica ceda ele, dá ali um tranquilizante, ele dorme. Aí depois ele acorda de algumas horas, o demônio está ali também, e ele sai correndo. E aí o filme acaba ele contando a história para um padre. Que aí ele chega dentro de uma capela católica e vem a sombra do demônio atrás dele. E o padre repreende aquele demônio e ele está ali contando a história para o padre. E aí o filme acaba. Falei amém, né? Assisti esse filme. Não foi um filme que me causou muita emoção, assim. Muita, né? Sensibilidade emocional, né? Por causa desse filme, né? Às vezes a gente chora, né? O Caurê, eu já vi ele chorando assistindo Titanic. E ele já assistiu 18 vezes Titanic. E quando a Rose tá lá morrendo, aí os olhinhos do Caurê enchem de lágrimas. Mas ali, o Escapando do Inferno não me causou nenhum tipo de comoção emocional. Mas de repente, irmãos, começou a me dar uma vontade de chorar. Os meus olhos começaram a encher de lágrimas. E eu comecei a perceber que o Senhor estava ali naquele lugar. E ali eu dobrei os meus joelhos, eu apaguei, desliguei a televisão. Eu dobrei os meus joelhos e eu comecei a orar e imediatamente me veio um quebrantamento tão grande e eu comecei a chorar, irmãos. Eu comecei a chorar com um choro que até antes desse dia eu nunca havia chorado e nem de lá para cá eu nunca chorei mais como eu chorei aquele dia. Nem na morte do meu pai eu chorei tanto quanto neste dia que eu tive essa experiência. E eu estava ali em prantos, chorando, irmãos, de soluçar. Parecia uma criança, e um choro assim desesperador. E aí, era como se eu percebesse uma presença do meu lado. Era como se eu percebesse uma pessoa bem do meu lado. E eu conseguia discernir que essa pessoa era o Espírito Santo de Deus. E enquanto ali eu estava ali chorando naquela experiência e eu senti essa presença do Espírito Santo, eu comecei a sentir, quase que audivelmente, o Espírito Santo chorando pelas almas que estavam indo para o inferno, irmãos. Era como se eu sentisse o gemido do Senhor, chorando pelas almas que vão para o inferno. O inferno é coisa séria. E nós precisamos falar com muita seriedade sobre esse assunto. Porque o Senhor, Ele não tem prazer na morte do que morre. Mas Ele deseja que todos se salvem. E que todos alcancem a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para poder livrar a alma do perdido. E poder salvá-lo e levar para o gozo eterno. Amém? Glória a Jesus. Então nós começamos essa mensagem falando que Jesus, Ele declara que as chaves da morte e do inferno estão nas suas mãos. Se as chaves da morte estão nas mãos do Senhor, as chaves do inferno, é sinal que no inferno existem portas. Amém? Se não tivesse portas, não precisariam de chaves. Então nós já aprendemos que as portas do inferno, elas são reais. Não é só aqui que Jesus fala isso, né? Ele fala também lá para Pedro, né? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Então aqui nós temos a certeza e a segurança que o Senhor já venceu o inferno, amém? Glória a Deus. E nós somos teus servos, e nós somos enviados por Jesus para também vencer o inferno. As portas do inferno não prevalecerão. É nós que vamos contra essas portas. Em nome de Jesus. Mas vamos aqui ter primeiramente um entendimento etimológico. O que é etimologia? Etimológico é quando nós falamos sobre o significado das palavras. O que as palavras querem dizer? Vamos aqui. Existe na Bíblia pelo menos 4 palavras que são traduzidas como inferno. A palavra Sheol, que é uma palavra de origem hebraica. A palavra Tártaro, que é uma palavra grega. A palavra Geena, que é grego também. E por último a palavra Hades, que também é uma palavra grega. Então, como os irmãos já sabem, a palavra de Deus ela foi escrita em 3 idiomas, grego, hebraico e aramaico. O Antigo Testamento em aramaico e hebraico e o Novo Testamento em grego. E alguns dizem que o livro de Hebreus também foi escrito em hebraico e depois traduzido para o grego. E também temos a Septuaginta, que é a Bíblia do Antigo Testamento em grego, que foi uma das primeiras traduções, foram 70 homens, por isso chama Septuaginta, que traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E se você quiser acessar o Querix, você vai encontrar lá também a Septuaginta para você fazer o seu download, se você gosta de grego. Amém? A primeira palavra, Sheol, ela é traduzida geralmente por sepultura. Então a palavra Sheol ou Seol é a designação do Antigo Testamento para a morada dos mortos, ou para o mundo inferior, sepultura, inferno ou cova. Então essa palavra Sheol, ela tinha no Antigo Testamento muitas vezes o significado simplesmente de sepultura, para onde iam todos os mortos, mas também ela era traduzida como inferno. Aqui em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Olha que interessante esse versículo. O Senhor é o que tira a vida e o Senhor é aquele que dá a vida. Então, meu irmão, ninguém morre por acaso. Deus, Ele é o dono da vida. Aqui a palavra do Senhor está nos dizendo que Ele dá a vida e Ele também tira a vida. A vida está nas mãos do Senhor. Por isso que as mortes, elas não são simplesmente acidentes. Porque se Deus não deseja que algum ser humano morra, Ele opera livramentos. Independente da sua fé, independente da pessoa. Se Deus não é da vontade da pessoa, não é da vontade de Deus que aquela pessoa morra, Deus opera livramento. Independente. Porque muitos são os livramentos também do ímpio. Deus dá livramento para o ímpio. Porque a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Mas aqui nesse texto ele fala, faz descer a sepultura. Essa palavra sepultura é a palavra Sheol, que nós podemos também entender como inferno. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E se Ele faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela, aqui Ele primeiramente está falando sobre o poder da ressurreição. Jesus, Ele ressuscitou e também nos ressuscitará no último dia. Os nossos corpos mortais se revestirão da imortalidade. Amém? Mas se Ele faz descer e faz subir, então isso significa que o controle está nas mãos dEle.
E uma pessoa ela pode morrer, né? Ou não morrer, e poder ser levado também pelo Senhor até o inferno. Nós temos vários testemunhos de irmãos que tiveram arrebatamento e foram até as portas do inferno e voltaram. E Deus também faz subir, porque Jesus Cristo venceu a morte e o inferno, amém? Jesus Cristo, ele desceu até as profundezas, tomou a chave da morte, do inferno, tomou a chave da casa do diabo. O diabo não tem nem a chave da própria casa. Quem manda lá também é Jesus, porque Jesus é que fez também o inferno, amém? E a segunda palavra é a palavra tártaro. Essa palavra tártaro não tem nada a ver com odontologia, tá bom, irmãos? Tem nada a ver com dentes, né? Os tártaros, né? Quando os irmãos têm tártaro no dente, eu não sei porque essa patologia dentária recebeu o nome de tártaro, né? Eu não entendo isso, mas a palavra tártaro significa, primeiramente, prisão. Amém? Glória a Deus. Tártaro significa o abismo mais profundo do inferno. Lançar ao tártaro, manter cativo no tártaro. Nós temos aqui a palavra em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, a palavra inferno aqui é a palavra tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Existem anjos que foram lançados no tártaro, que foram lançados no mais profundo do inferno, em cadeias eternas. De tão terríveis que são esses anjos, eles foram aprisionados pelo Senhor, e eles só serão libertos no último dia, naquele dia da grande tribulação, no dia em que o Senhor preparou para que eles fossem soltos. De tão terríveis que são esses anjos, eles foram aprisionados num lugar chamado Tártaros. É um lugar terrível, viu, irmãos? Eu não quero nem passar por perto. Eu não quero nem passar na esquina. Que Deus tenha misericórdia. O inferno também é uma prisão, irmãos. O inferno, primeiramente, ele é sepultura. Ele é morte. Ele mata a nossa fé. Ele mata a alma das pessoas. Tem um monte de gente viva, andando, respirando oxigênio, e estão mortos em seus pecados. E o inferno também é prisão. Muitos estão aprisionados no inferno, irmãos. Estão em vida, mas estão com as suas almas aprisionadas. Tem um livro muito bom que eu recomendo para os irmãos, que é da Ana Mendes Ferrell, que é Regiões de Cativeiro. Essas regiões de cativeiro, é claro que não é o Tártaro, porque o Tártaro, aqui em 2 Pedro, Deus preparou para prisão de demônios, mas existem prisões no inferno, amém? Pessoas são aprisionadas. E a palavra Geena? Essa palavra Geena, nós podemos entender como a palavra atribuída para o lago de fogo e enxofre, que Jesus Cristo disse, né? Então, o significado de Geena, originalmente, é o vale de Inom, ao sul de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados. Era um lugar onde o lixo era queimado continuamente. E quando Jesus ele usou essa palavra, quando ele quis falar sobre este lugar que a Bíblia chama de lago de fogo, ele associou a este vale de Inom, aonde o fogo não apagava, porque o lixo da cidade ele era queimado continuamente. E essa palavra Geena é a palavra que significa inferno.
mas não no sentido que nós falamos de prisão do Tártaro nem da sepultura, mas no sentido do inferno, aonde Satanás e os seus anjos serão lançados por toda a eternidade, e aonde aqueles que morrerem sem a sua salvação também serão lançados no lago de fogo e enxofre. E nós precisamos falar isso com lágrimas nos olhos, porque pessoas estão morrendo sem a sua salvação. E no grande dia do Senhor, elas serão julgadas, meus irmãos. O tempo da graça é agora. O ano aceitável do Senhor é agora. Mas a porta da graça será fechada. E quando o Senhor, que julga os vivos e os mortos, chegarem diante daqueles que não têm a marca, daqueles que não têm o sangue de Jesus em suas vidas, daquele que não tem o seu nome escrito no livro do Cordeiro, esses serão lançados no lago de fogo e enxofre. Porque haverá uma separação entre ovelhas e bodes. As ovelhas o Senhor colocará à sua direita e dirá: vinde, benditos do meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas aos que estiverem à sua esquerda, os bodes, ele dirá: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, o inferno é uma realidade. É claro que o lago de fogo, o Geena, é algo que ainda está desabitado. É um lugar que o Senhor fez pelo seu poder, que ainda está desabitado. O diabo não está no lago de fogo e enxofre. Ele será um dia lançado lá. Ele, os seus anjos e os perdidos. Mas então, a questão do inferno em si, né? Onde está lá os demônios? Porque a gente falou que o Sheol é sepultura, que o Tártaro é prisão e que o Hades é lago de fogo. Mas e o inferno? E as pessoas que morrem hoje sem a sua salvação, elas vão para onde? Onde estão os demônios? Onde que é o quartel-general de Satanás? A palavra para isso é Hades. Amém? Hades significa inferno. Na mitologia grega, o Hades é um deus das regiões mais baixas, das regiões infernais. Ele é o senhor do mundo inferior, o reino da morte. Uso posterior desta palavra para sepultura, morte e inferno. Mas em Lucas 16, versículo 23, a palavra do Senhor diz: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ali a parábola, quando Jesus conta a história do rico e do Lázaro. A palavra inferno é a palavra Hades. E ali diz que morreu Lázaro, um mendigo leproso. Os cães lambiam as suas chagas. E ele foi recebido pelos anjos. Ele foi levado para o paraíso, para o seio de Abraão. Mas morreu também o rico. E ele foi lançado no Hades. Ele foi lançado no inferno. E ali diz a palavra que ele via ao longe, porque antigamente, antes de Jesus, o paraíso, também conhecido como seio de Abraão, ele também estava geograficamente localizado no seio da terra. Então havia o Hades, havia um abismo e havia o paraíso, um em frente ao outro, como narra Jesus nessa história do rico e do Lázaro. E de alguma maneira diz a palavra que o rico, ele via Lázaro do outro lado do abismo, no seio de Abraão.
E diz que o rico ele clamava ao Senhor, ao Abraão, e dizia: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e venha aqui para pôr na minha língua, para aliviar o meu tormento. E ali Abraão diz: não, ele não pode, porque quem está aqui não pode passar para aí, quem está aí também não pode passar para cá. Mas este lugar onde Lázaro estava, ele foi removido. Houve uma mudança de residência de Lázaro. Porque a Bíblia diz que quando Jesus desceu, quando ele subiu às alturas na sua ressurreição, ele levou cativo o cativeiro. O que significa isso? Significa que ele transportou o paraíso do seio da terra para as regiões celestiais em Cristo Jesus. Então hoje, quando uma pessoa remida morre, a sua alma não vai para o seio da terra, como ia na velha aliança. Quando o remido morre, a festa nos céus, porque uma alma chega no seio de Abraão, no seio de Jesus Cristo, nos braços de Jesus, e ali a festa no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, os perdidos, quando morrem, eles já vão para este lugar chamado Hades, que já é um lugar de tormento. E aí a Bíblia diz que o Hades, que a morte e o Hades serão lançados no fogo, no lago de fogo e enxofre. Então, inferno e lago de fogo não é a mesma coisa. O inferno já é o lugar de tormento hoje, e ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Amém? Glória a Deus. Mas nós já falamos muito sobre isso, né? Nós já falamos aqui já muita coisa sobre esse assunto tão desagradável, esse assunto tão amargo, esse assunto tão pouco falado nas igrejas. Mas nós estamos falando sobre uma série dos tronos da maldade. E nós temos aqui que entender, eu já falei isso na outra mensagem, sobre o princípio da autoridade, na mensagem dos tronos da maldade. Mas cabe aqui repetir essa questão, porque eu acho de suma importância, porque nós estamos falando de tronos da maldade. E o trono de Hades, ele é um trono também da maldade, que segundo o estudo dos irmãos já mais experientes no assunto, eles associaram o trono de Hades ao signo de Escorpião. Amém? Em Efésios capítulo 6, versículo 12, a palavra do Senhor diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades e contra hostes, contra os príncipes das trevas, neste mundo tenebroso, ou deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nas lugares celestiais. Então aqui, a palavra que é traduzida por príncipes, aqui em Efésios 6,12, se referindo aos príncipes das trevas, aqui não é príncipes da terra, do planeta, não é príncipes do céu, do reino de Deus. Aqui está sendo bem claro: príncipes das trevas. E a palavra grega para príncipe das trevas é a palavra cosmocrator. Essa palavra cosmocrator, ela significa senhor do mundo, príncipe desta era. Mas a palavra cosmocrator, ela é a junção de duas palavras: a palavra cosmos e a palavra krator, que vem da palavra kratos. E a palavra kratos significa domínio ou poder.
Então, cosmocrator significa que estes príncipes, eles possuem o domínio e o poder limitado ao cosmo, limitado às regiões cósmicas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então a autoridade desses príncipes se limita às esferas cósmicas. A palavra cosmos significa bem ordenado ou ornamento e metaforicamente mundo. Então cosmos também significa mundo, o nosso mundo. E na teologia, o termo pode ser usado para denotar o universo criado, não incluindo o Criador. Então esse universo criado que nós conhecemos pelas forças, pelas capacidades científicas dos telescópios poderosos, como que enxergam as galáxias, a Via Láctea e outras galáxias. Então existe esse cosmo, este universo criado, aonde os príncipes deste mundo tenebroso, eles operam a sua influência de maldade. Isso não se inclui os céus dos céus. Isso não se inclui o terceiro céu. Isso fala sobre um lugar chamado segundo céu. O apóstolo Paulo, quando ele foi arrebatado, a palavra diz, lá na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então esse terceiro céu é onde habita a luz, é onde habita o Senhor Jesus. E quando nós olhamos para esse segundo céu, nós vemos o quê? Escuridão. Ainda que esse segundo céu, ele seja habitação de estrelas, de planetas, de sóis, né? Nós olhamos para o céu e vemos escuridão. Quando chega a noite no nosso planeta, isso significa que o nosso planeta virou as costas para o sol, né? Que a nossa região onde nós estamos, agora é escuro aqui, mas lá no Japão, do outro lado do mundo, lá é claro, lá é dia. Eles estão virados para o sol, e nós estamos de costa para o sol. E quando nós olhamos para o céu, o que nós vemos? Trevas, escuridão. O segundo céu é domínio de Satanás e dos seus príncipes. Porém, existe uma segunda palavra que eu amo muito, que é a palavra Pantocrator, que nós encontramos em Apocalipse. O Elton vai encontrar, que eu esqueci de anotar aqui. Apocalipse capítulo 1, né, versículo 16, se eu não me engano. O Elton tá pesquisando aqui, eu preciso colocar. Mas enquanto ele acha, a palavra Pantocrator significa aquele que tem o controle sobre todas as coisas, o governador de tudo, o Deus Todo-Poderoso. Achou aí, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, ó. Versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Que o Senhor Jesus, ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Essa palavra Todo-Poderoso é a palavra Pantocrator, ou seja, o domínio e o poder de Jesus Cristo está sobre todas as coisas. Essa palavra Panto significa todas as coisas. Ele é o governador de tudo. Ele é o Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, os príncipes, eles têm um cosmocrator, um domínio no cosmo e no mundo. Mas Jesus, ele tem o domínio total de todas as coisas. Satanás é o príncipe deste mundo, mas Cristo
reconquistou o direito na cruz e nos entregou o poder para que no seu nome nós possamos trazer o reino de Deus sobre a terra. Nós, como igreja, irmãos, nós temos o poder do Pantocrator, do Todo-Poderoso, que Ele outorgou. Em meu nome farão as mesmas obras que eu, e maiores ainda, o Senhor Jesus Cristo nos prometeu. Colossenses capítulo 1, versículo 16, ele diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 16, a palavra diz que existem tronos, e nós entendemos que esses tronos influenciam a vida do ser humano nesta terra, pela sua maldade, pela sua influência. E o trono do Hades, que nós vimos aqui, que é o inferno. O Hades, na mitologia grega, como eu já mencionei no começo, ele é o deus do mundo inferior dos mortos. As representações de Hades é a mesma face de Zeus e Poseidon, que são seus irmãos na mitologia grega. Então, Zeus é o deus dos céus e da terra, Poseidon é o deus dos mares, e Hades é o deus do mundo inferior, o deus do inferno. Os seus atributos diferenciais eram um cetro e um capacete que conferia a invisibilidade a quem o portasse. E seu auxiliar era um cão de 3 cabeças, chamado Cérbero. Então, na mitologia grega, Hades tem um cetro na mão, que simboliza o seu domínio. Por isso nós entendemos que o trono de Hades é real, na dimensão cósmica. Existe uma porta do inferno que é aberta por Hades, porque ele tem um cetro em suas mãos para exercer domínio e poder. E também um capacete que fala sobre a invisibilidade, que fala sobre a influência sutil. A morte é uma influência sutil. Os espíritos de morte, eles entram na vida das pessoas, geralmente por uma maneira sutil. Louvado seja o nome do Senhor. Até na Umbanda, o Exu Caveira, que leva esse nome, ele não é a figura de uma caveira. O Exu Caveira na Umbanda, ele é a imagem de um homem, com uma capa vermelha e com um chapéu. A morte, a influência da morte, ela tende a ser sutil. Interessante, né? Que Hades, na mitologia grega, usava um capacete da invisibilidade. A influência da morte, muitos de nós acabamos não percebendo. Amém? Glória a Deus. E quais são as influências do trono de Hades? A influência é a entrada do inferno na terra. As portas que são abertas por trabalhos de macumbaria, por sangue derramado, por tantas feitiçarias que são realizadas nesta terra, abrem entradas
do inferno. Abrem portas que são abertas, que estão debaixo desta influência, deste trono de Hades. Ele influencia as pessoas a abrirem as portas do inferno na terra. O trono de Hades, ele traz a influência de espíritos de morte, de falsa misericórdia e de piedade com o pecado. Ah, ele pecou, mas coitadinho, né? O trono de Hades traz influência de aprisionamento de alma no mundo inferior. Algo relacionado a Tártaro, a prisões, né? Ele traz a influência de aprisionamento, distorção de caráter, trazendo ciúmes e inveja, orgulho, arrogância, soberba, autoritarismo, coração endurecido pela incredulidade, avareza, disputa e de competição, amargura, depressão, melancolia, desgostos, comiseração, carência, rejeição, abandono, tristezas profundas, pânico, angústia, falta de perdão. Tudo isso eu tirei aqui da oração que nós vamos fazer daqui a pouco. Da oração, da pautas de oração de Maurício Marques e Betânia Lima, que é um manual prático para intercessores e libertadores, que ele enfatiza aqui nas suas orações, ele coloca a oração do trono de Hades, que está relacionado ao signo de Escorpião. E desta oração eu tirei todas essas características, essas influências que o trono de Hades exerce sobre os seres humanos. A conclusão, meus irmãos, é que ao renunciar esse trono de morte, nós recebemos a autoridade para reivindicar do inferno as almas daqueles que estão mortos e aprisionados no mundo inferior das trevas. Nós renunciando, nós saindo debaixo desta influência de morte, deste trono, nós temos autoridade sobre ele, porque Jesus disse: eu tenho a chave da morte e do inferno. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 13, ele diz assim: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Se lá no Apocalipse capítulo 20, o inferno terá que dar os seus mortos, então nós como igreja de Cristo, nós vamos reivindicar a alma daqueles que nós amamos, que estão debaixo do jugo da morte das drogas, da morte do alcoolismo, da morte da miséria, da morte da escravidão, do pecado. Em nome de Jesus, nós vamos reivindicar, em nome de Jesus. Irmãos, essa era a mensagem que o Senhor nos trouxe sobre esse tema tão difícil, tão mal compreendido e tão desprezado pelos púlpitos. Mas eu espero que cada um de vocês aqui na Igreja Cristã Rede Acolher, e cada um que ouvir essa ministração pela internet, possam perceber que o inferno é coisa séria e que nós precisamos nos empenhar em pregar o Evangelho de Jesus Cristo, para que nós possamos sermos agentes de misericórdia e de graça, e sermos instrumentos nas mãos do Senhor Jesus. Irmãos, a minha oração é para que você lance a tua semente. A minha oração é para que você pregue Jesus, que Jesus é o único que pode salvar os perdidos do inferno. Jesus é o único que pode levar
os seus remidos para a glória eterna. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, que eu vou fazer uma oração e nós encerramos aqui. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, sela esta palavra com fogo, Pai. Sela esta palavra com o teu sangue. Pai amado, eu não estou aqui exaltando a morte, eu não estou aqui exaltando o inferno, mas eu estou aqui proclamando que só o Senhor Jesus Cristo de Nazaré é aquele poderoso para livrar a alma daqueles que estão indo para o inferno. Pai querido, ajuda a tua igreja a ser mais ativa, ajuda a sua igreja a ser uma proclamadora de vida, uma proclamadora de boas novas do Evangelho, e aonde se o Evangelho do Reino for pregado, em nome de Jesus, que haja salvação e libertação das almas. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por esta palavra, e que em nome de Jesus, a tua bênção seja sobre a tua igreja, e como servo do Senhor, como ministro do Evangelho, eu profetizo a oração sacerdotal que o Senhor Jesus Cristo ensinou a Arão, e eu profetizo sobre a tua vida que está ouvindo esta mensagem, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz de Cristo que excede todo entendimento, e que o Deus de paz lhes dê a paz em todo tempo e de todas as maneiras, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, e que essa palavra seja uma bênção na tua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.